Vamos estudar um pouquinho o discriminante da equação do segundo grau. Primeiro, vamos lembrar algumas coisas importantes. Equação do segundo grau, você já sabe que é aquela equação que pode ser escrita no formato ax² mais bx mais c igual a zero. Com incógnita x, né? Incógnita aqui é x, e lembrando que o a não pode ser zero, porque se o a for zero, essa parte some e a equação deixa de ser do segundo grau porque não tem mais o x². Bem, existe uma fórmula para resolver qualquer equação do segundo grau, que é a fórmula quadrática, também conhecida como fórmula de Bhaskara, que dá o valor de x nessa equação, que é menos b mais menos a raiz quadrada de um certo valor sobre 2a. Esse valor aqui da raiz é b² menos 4ac, que possivelmente você já tenha estudado que este pedaço da fórmula é justamente o que é conhecido como delta. Delta igual a b² menos 4ac, ou seja, estou dizendo que todo esse trecho também pode ser representado pela letra grega delta. Inclusive, muita gente aprende a resolver a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara com o delta no lugar desta expressão que você está vendo aqui dentro da raiz quadrada. Esse delta é justamente o que a gente conhece como discriminante da equação do segundo grau. Qual é a função dele? Para que ele serve? Por que a gente para um pouquinho para estudar esse pedacinho da fórmula resolutiva da equação de segundo grau? Vamos dar uma olhadinha em algumas equações. Se você tivesse que resolver essa equação aqui, x² menos 8x mais 15 igual a zero. Se você for usar a fórmula resolutiva, você colocaria os valores dos coeficientes lá tranquilamente. Aqui o a vale 1, que é o coeficiente do x², o b vale menos 8 e o c vale 15. Você saberia agora colocar na fórmula x igual, que temos menos b, então menos 8 já vai virar mais 8, mais menos a raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada temos b², que é menos 8² 64, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 15, 4 vezes 1 vezes 15, resulta em 60, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, o x igual 8 mais menos raiz quadrada de 4 sobre 2, o que vai dar, evidentemente, x igual 8 mais menos 2 sobre 2. Aqui a gente já vai para os dois valores de x, então eu costumo chamar de x1 e x2. O x1 vai ser 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5. x2 vai ser 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3. Posso colocar o conjunto de solução e tal. Mas agora eu quero só ver o que acontece. Vamos ficar de olho neste valor aqui. Nesta equação, o discriminante, o delta, vale 4. Ok. Vamos dar uma olhadinha em outra equação aqui. Vamos pensar nessa equação aqui agora. x² menos 8x mais 16 igual a zero. Nessa equação, o a também é 1, o b também é menos 8, o c é 16. Eu peguei uma equação parecida com a anterior de propósito. Vamos calcular usando a fórmula. Tem gente que costuma calcular o delta antes de usar a fórmula. Isso dá exatamente na mesma, é o que eu vou fazer aqui. Então, menos b menos menos 8, mais menos a raiz quadrada do b², que é o menos 8² 64, menos 4 vezes 1, que dá 4, vezes 16, 64, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Claro que você já viu que temos 8 mais menos a raiz quadrada de 0 sobre 2. Raiz quadrada de 0 é 0, então fica 8 mais menos 0 sobre 2. E já temos lá os dois valores, x1 e x2. x1, 8 mais 0, 8 dividido por 2, 4. x2, 8 menos 0 também é 8 dividido por 2, dá 4. Quero que você observe de novo
quanto deu aqui dentro da raiz, que é justamente o delta desta equação. Vamos olhar mais uma equação, que é esta aqui. x² menos 8x mais 20 igual a zero. Nessa equação, o a de novo vale 1, o b também é menos 8, o c é 20. Colocando na fórmula, vou fazer aqui para o lado, vai ficar um pouco apertadinho, x igual, de novo a fórmula, menos b, menos menos 8, vira 8, mais menos a raiz quadrada do b ao quadrado, de novo menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1, que é 4, vezes 20, que dá 80, sobre 2 vezes a 2. Então aqui nós vamos ter x igual 8 mais menos a raiz quadrada de... Opa, 64 menos 80 dá menos 16 sobre 2a, que é 2. Nessa situação, pensando que nós estamos trabalhando apenas com números reais, o que você pode observar é que esta raiz quadrada de menos 16, lembra que raiz quadrada de menos 16 não resulta num número real, você não consegue alguém que vezes ele mesmo resulta menos 16, porque positivo vezes positivo dá positivo e negativo vezes negativo também dá positivo. Eu não consigo multiplicar um número por ele mesmo e chegar em menos 16. Ok, era isso que eu queria que você observasse nas três equações. O que é que esse tal de discriminante, o tal do delta, quer dizer para a gente? Nós temos três situações. Aqui delta é o 4, um valor maior que zero, um valor positivo aqui. Aqui o delta é igual a zero. Aqui o delta é um valor negativo. Qual é a consequência disso? Você deve ter percebido, quando o delta é positivo, é possível calcular a raiz quadrada dele, é um número real, mesmo que não seja inteiro. Nesse caso deu inteiro, para ficar bonitinho, facinho. Este valor aqui, que é a raiz quadrada do 4, a raiz quadrada do delta, ao ser adicionado a 8, resulta em 10, que dividido por 2 dá 5, dá um valor. Quando eu fizer a subtração, 8 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 3. São valores diferentes no resultado. Qualquer valor positivo para o delta vai fazer com que o x1 e o x2 sejam diferentes, porque aqui eu vou adicionar e depois subtrair algum valor aqui. E os resultados vão ser diferentes. Quando o delta deu zero aqui, o que você observa? A raiz quadrada de zero é zero. E 8 mais zero, ou então 8 menos zero, resulta em 8 do mesmo jeito. Ao dividir por 2, dá 4. Eu tenho dois valores iguais. Aqui o x1 é igual ao x2. Aqui o x1 diferente do x2. Então, quando o delta é positivo, o x1 e o x2, as raízes da equação, a gente diz que elas são diferentes. Elas são números reais e são diferentes. Quando o delta é zero, a raiz quadrada de zero é zero, não muda nada nesse pedaço da conta. Então, as duas raízes, os dois resultados, os dois valores de x são iguais. E por último, se o delta for um número negativo, eu não consigo calcular a raiz quadrada dele nos números reais. Portanto, eu diria que aqui a solução é vazia. Resumindo, o que é que tem de importante esse tal discriminante? Se o discriminante é positivo, você tem dois valores reais para a incógnita, isso a gente chama de duas raízes reais, e elas são uma diferente da outra. Se o delta for igual a zero, ou seja, ele não é nem positivo nem negativo, as duas raízes encontradas têm o mesmo valor. E se o delta for negativo, não encontramos raízes reais. Raiz aqui quer dizer resultado da equação, solução da equação, valor da incógnita na equação. Ok? É isso que você precisa saber sobre o tal discriminante da equação de segundo grau. Resumindo, então, aqui o delta, que é só esse pedacinho aqui, se esse pedacinho resultar um número positivo, então nós temos duas raízes reais e diferentes. Se o delta for zero, os dois resultados da equação são iguais.
E se o delta for negativo, o x não é um número real. Nós não conseguimos encontrar um número real para x que satisfaça aquela equação em questão. No outro vídeo eu vou colocar mais alguns exemplos, mas o que você precisa gravar agora é isto aqui. Qual é a importância de estudar o delta? Que só de olhar para o delta, eu não sei o resultado da equação, mas eu sei se ela vai ter dois resultados diferentes, dois resultados iguais, ou se ela não vai ter nenhum resultado real. Tá legal? Até lá!